O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estavam na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiam um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Queridos, mais uma vez então, acolhendo você que vem rezar com a gente, traz sua família para estar conosco hoje, família do Movimento de Irmãos. Hoje também nós nos alegramos, eu trago a este altar uma grande alegria. Nós celebramos hoje aqui na nossa paróquia um encontro vocacional Madre Teresa. Passaram um dia conosco hoje quase 60 meninas, 53 se eu não me engano, 56 meninas fazendo um acompanhamento vocacional para discernir se serão irmãs religiosas ou não. 53 meninas, já pensou? Que bênção, né? Nem tudo está perdido, tá vendo? Há esperança para o ferido. 53 jovenzinhas entre 14 e 24 anos de idade estavam por aí hoje fazendo esse discernimento, e mais 15 irmãs religiosas de várias congregações. Foi uma grande bênção. Elas estão na barquinha de Pedro, e a gente viu o texto do Evangelho hoje de Marcos, o próprio Jesus Cristo, ao cair da tarde, dizendo para os seus discípulos: Vamos para a outra margem. Jesus pediu para que os seus discípulos se dirigissem a outra margem, e eles foram para outra margem, entraram no barquinho de Jesus e foram. Filhos, esse convite que Jesus Cristo faz para os seus discípulos, Ele faz para mim e para você. Ele pede que nós nos dirijamos a outra margem. Jesus estava com os seus discípulos numa margem do Mar da Galileia, o lago de Tiberíades, é um laguinho de água doce, Mar da Galileia, e convida para que eles avancem mar adentro para outra margem. Esse convite ele faz para mim e para você. Nós estamos na margem de um lado da vida, mas eu e você, nós somos cristãos. Nós cremos em Jesus Cristo, cremos na salvação, cremos que Jesus deu a vida dele por amor de nós. E eu e você, nós cremos que depois desta praia, aqui onde nós estamos, desta margem, existe uma outra margem. Nós cremos que existe uma vida depois desta vida. Nós cremos que existe vida depois desta peregrinação. Nós cremos que aqui nós somos peregrinos. E quando o Senhor nos chamar desta vida, nós estaremos avançando na outra margem. Então, enquanto estamos aqui, o convite que Jesus Cristo faz é que nós coloquemos o nosso barquinho em alto mar. Estamos no nosso barquinho, a gente está saindo dessa margem aqui do nosso nascimento e vamos indo mar adentro, vamos avançando para o outro lado e vamos caminhando no mar, às vezes tranquilo e às vezes nem tanto. Veja que o Mar da Galileia, o lago de Tiberíades, era de águas calmas, mas às vezes
de uma hora para outra, uma tempestade batia e agitava aquele mar e sacudia tudo. As pessoas que estavam do outro lado do mar, o pessoal da região da Decápole, 10 cidadezinhas lá que eram helênicas, não estavam sujeitas às leis dos judeus, não acreditavam no único e verdadeiro Deus, elas achavam que aquelas tempestades eram coisas do demônio, eram forças demoníacas que agitavam tudo. O povo que estava do outro lado, os judeus, acreditava que Deus podia tudo. Deus, ele é o Criador, então ele pode acalmar as tempestades. Com o barquinho em alto mar, estavam todos tranquilos, os discípulos e Jesus. De repente, bateu uma ventania. Filhos, é o nosso barquinho, é o barquinho da nossa vida. Quantas vezes nós estamos velejando em alto mar, numa calmaria, está tudo dando certo, sucesso, felizes, e às vezes, inesperadamente, bate uma tempestade, e o mar se agita, e o nosso barquinho é jogado de um lado para o outro. São os infortúnios da vida que surgem de uma hora para outra. Pode ser em alguns momentos uma doença, pode ser em alguns momentos um desemprego, pode ter em alguns momentos um abandono, um esposo que se vai, uma esposa que se vai, pode ser a morte de alguém. São as dores, as tempestades, e a gente estava com um plano traçado e de repente o vento muda, a tempestade vem e muda aquilo que era plano da gente. São as ventanias que vêm, e às vezes são ventanias internas, é tempestade interna. A gente está no nosso barquinho lá, e a gente olha para o lado e está tudo certo, o sol está brilhando, a nossa vida está boa, eu estou bem casado, os meus filhos estão felizes, estou bem empregado, salário bom, saúde perfeita. Mesmo assim o meu barco está agitado, e ele vai de um lado para o outro, e eu olho para fora e eu não vejo motivos. O mar está calmo, sereno, mas dentro de mim tem aflição, dentro de mim tem conflito. Eu estou agitado, eu não tenho motivo para estar desse jeito, mas eu estou. As tempestades se abatem sobre a nossa vida, de todas as formas. Todos os dias nós somos lançados ao mar, e pode ser mar de calmaria, e pode ser mar de tempestade. Os discípulos morreram de medo. E Jesus, como é que Jesus estava? Quem é que lembra? A gente acabou de ler. Jesus estava o quê? Dormindo, cara. Como é que tu consegue dormir? O barco está quase afundando, maluco. Tu não está vendo? Sabe quando a gente olha para as pessoas e a gente diz assim, cara, tu não está enxergando? Está afundando tudo, o barquinho está afundando. Jesus dormia num travesseiro. Levou o travesseiro para o barco. Porque Jesus, ele tem uma maturidade dos filhos de Deus, que ele quer que nós também tenhamos. Jesus, ele tem um entendimento, claro, ele é homem, mas ele é Deus. Mas ele tem um entendimento daquilo que é a relação dele com Deus, que ele quer que a gente também tenha. Ele compreende que o Pai é o Criador de todas as coisas, inclusive daquele mar agitado. Então ele está tranquilo. Não é inconsequência, não é tolice, é que ele sabe em quem que ele colocou a confiança dele. Os discípulos temerosos clamam e o Senhor os acode. Calma, ele diz ao mar. Silêncio, ele diz ao vento. O vento silencia e o mar se acalma. E daí ele vai repreender os discípulos. E ele diz, por que sois tão medrosos? Acaso ainda não tendes fé? E aí a gente pode pensar assim, se Jesus repreende os discípulos dizendo, por que vocês são tão medrosos? Não tendes fé? A gente pode associar o medo, muitas vezes, é falta de
Fé. O contrário do medo, em alguns momentos, é a fé. Em alguns momentos, não sempre, porque existe um medo que é um medo saudável, um medo que me impede de arriscar a minha vida. Meu medo de altura me impede de pular de altos precipícios. Meu medo do mar me impede de eu jogar em altas ondas. Meu medo de trânsito me impede de atravessar a pista fora da faixa. Existe um medo que conserva a minha vida. Mas existe um medo que é de preocupação vã, que o meu barquinho vai afundar. É aquilo que nós chamamos justamente isso, de pré-ocupação. Eu me ocupar antecipadamente. Como é que vai ser a minha vida amanhã? Será que eu vou me casar? Será que eu vou ficar solteiro? Será que eu vou ter filhos lindos? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou ter emprego? A gente pode planejar a vida, mas as pré-ocupações, as ansiedades, são medo, falta de fé, a vidinha, o barquinho agitado. Mas só que eles tiveram um grande cuidado, porque Jesus estava no barquinho deles, e quando eles clamaram, Jesus veio em socorro. Veja, filhos, nós estamos no barco da vida, e Jesus está no nosso barco, está aí para ajudar a gente. Primeira leitura do livro de Jó. Jó está no meio das tribulações. Jó era um homem justo, Jó era um homem bondoso, um homem zeloso. Jó louvava a Deus o tempo todo, mas as coisas começam a dar errado para Jó. Mas ele não deixa de louvar a Deus. Jó vai perdendo toda a riqueza, a saúde, os bens, e ele continua louvando a Deus. E no trecho que nós lemos hoje, do livro de Jó, Deus responde Jó do meio da tempestade. Deus responde você, no meio da tempestade, quando a gente clama, quando a gente pede. Veja que a gente rezou no Salmo tão belamente. Como é bom dar glória ao nosso Deus. Deus é bom e misericordioso. Agradeçamos a Deus, porque Ele é bondoso e misericordioso, Ele está com a gente. Veja a segunda leitura de Paulo aos Coríntios. Paulo diz para a gente assim: se você está em Cristo, você é nova criatura. Sabe quando a gente fala assim, fulano está convertido? Era um à toa lá na minha região ali, Floripa, a galera fala assim, à toa, aquele que estava à toa na vida. Eu estava à toa na vida, é uma à toa. Mas de repente ele muda de vida, começa a vir na igreja, começa a vir na missa, começa a cantar os hinos cristãos, e aí ele passa a ser uma nova criatura, porque ele está em Cristo. Quem está em Cristo precisa ser uma nova criatura. Nosso barquinho vai sendo agitado de um lado para o outro, nós estamos em Cristo. Não basta só vir à missa, filhos amados. Não basta só fazer a oração do texto. Não basta só ler a Bíblia. Precisa colocar em prática. Precisa deixar as coisas antigas para ser nova criatura. Os velhos hábitos. Fumava, não fuma mais. Usava drogas, não usa mais. Bebia, agredia a esposa, traía o esposo, não faz mais. Mentia, fazia fofoca, é nova criatura. Dos menores hábitos aos maiores hábitos. Em Cristo somos nova criatura. Nosso barquinho, filho, está em alto mar. É assim, para mim e para você. Tem ventos externos e ventos do nosso coração. Mas se a gente confia em Deus, se a gente confia no Senhor, Ele não vai nos decepcionar. Vamos fazer uma oração, assim sentadinho como a gente está. Se você tiver até coragem de fechar os olhos, nem sempre é fácil fechar os olhos. Pensa, Jesus estava na barca de olhos fechados, mas os discípulos não conseguiam, estavam arregalados. Fecha o teu olhinho, se você conseguir, e faz uma oração com essa canção. Os meninos vão cantar. Deixa, porque a palavra de Deus, ela fala no nosso coração. Veja, filho, que eu não sei o que trouxe você a essa igreja. Deus sabe. Eu não sei por que você está aqui. Deus sabe.
Vai falando isso no teu coração. Vai dizendo para o Senhor e vai deixando Jesus falar para você. Jesus, Ele quer dizer para você que a tempestade ela não pode abalar você. A tempestade não pode te abalar. A segurança, ela está no Cristo que está no nosso barquinho. Ele pede, confia em mim e o meu amor te abrigará. Vai dizendo para Jesus, eu confio em ti, Senhor. Me acolhe no teu amor. Jesus, Ele diz para você, eu sei que você está angustiado, sei que talvez o teu coração esteja endurecido, mas eu entendo tudo o que te aconteceu. E Ele diz, ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Volta o teu coração para Deus. Deixa Jesus entrar no teu coração. Dá uma chance para que Jesus te ame, filho. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz, quero guiar os passos teus. Entrega-te então, farei morada no teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu irei te consolar. Nos braços meus descansarás e forças te darei. Deixa isso acontecer, deixa. Vai deixando essa canção entrar no teu coração. Vai deixando esse silêncio te invadir. Entrega para o Senhor a tua agitação, o teu barco desgovernado. Deixa o Senhor te consolar, te levar nos braços. Descansa nos braços do Senhor. Deixa essa graça acontecer. Vai orando e os meninos vão cantando. E a graça vai sendo derramada em sua vida. Que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrará. Confie em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endurecer, mas eu entendo tudo que acontecer. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo de Jesus para você. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz, quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te. Então farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, num silêncio teu eu irei te consolar. Nos passos seus descansarás, forças te darei, forças te darei. Deixa essa grande graça invadir teu coração. E no silêncio já vai agradecendo a Deus por toda essa bênção, por esse momento, por essa certeza que o Senhor coloca no teu coração, certeza de que Ele está contigo, no barquinho da tua vida.
Você vai dizendo para Jesus: obrigado, obrigado, Senhor, obrigado por essa graça, obrigado por essa bênção. Bendito seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.